Então essa live de hoje, o tema dela é falar de sexualidade, é relacionamento. Então nessa live de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente pode falar com os nossos filhos, né, dentro dessa temática de relacionamento que tem a ver com a sexualidade. Então veja, dentro dessa nossa conversa, a gente vai entender, né, algumas questões, como por exemplo, né, hoje de manhã eu estava lendo os comentários que as pessoas deixam nos meus vídeos, né? E tinha um vídeo que eu falava exatamente da minissérie, acho que nem era um vídeo, era um pôster, que falava que era um convite, na verdade, para as pessoas participarem da minha minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. E nesse pôster, uma mãe, uma só não, algumas mães colocaram, né, que achando interessante, mas num tom de ironia, né? Puxa vida, agora tem até curso para a gente ser pai, ser mãe, tem até curso para a gente falar de sexualidade, uma coisa que é da intimidade da família. Será que essas questões íntimas da família, as pessoas precisam que outros digam para ela, ajude a resolver? Né? E isso me fez refletir sobre esse comentário e eu quis trazer aqui, né, mostrando, né, exatamente nesse nosso tema que falar de sexualidade falar de sexualidade e relacionamento, para a gente entender um pouco, né, o porquê que a gente às vezes precisa, assim, que alguém de fora, não que ajude a resolver as nossas questões íntimas, né? Aí depende do que a gente está entendendo por questões íntimas, porque para mim as questões íntimas têm o fato, né? Que aí é uma questão, tem o fato e tem as questões de ordem de valores e de expectativas. Nessa questão do que é o fato e entender o fato, seja esse entendimento de forma biológica ou esse entendimento, né, da forma do conhecimento sobre o desenvolvimento daquele fato, isso não necessariamente é uma questão íntima. O fato é íntimo, mas o conhecimento sobre esse tipo de fato, ele não é íntimo. Ele é de ordem, né, científica, ele é de ordem psíquica, ele é de ordem social, ele é de ordem biológica, enfim, coisas que outras pessoas podem ter estudado e poder contribuir, né, com o conhecimento da gente, para que a gente possa se desenvolver até mais rapidamente naquilo que a gente vai conversar sobre ele. Então é nesse sentido que eu vou trazer esse conhecimento. Não é no sentido da gente, né, de eu me meter na vida de vocês, de eu decidir quando e como vocês têm que entender os relacionamentos dos seus filhos. Mas sim o que acontece que faz com que se relacionar seja algo do interesse dos seus filhos. E como que a gente pode lidar com isso? Porque não é nenhuma nem duas vezes, né, que, por exemplo, eu já vi de comentários nas minhas redes sociais de mães que colocam assim: ah, Helena, o meu filho, ele não liga mais para mim, ele agora só quer saber dos amigos. Vocês já ouviram esse tipo de comentário aí no convívio de vocês? Pois muito bem, eu vejo, né, esse tipo de comentário. E o que é esse tipo de comentário? É um desconhecimento da importância dos amigos na vida dos nossos filhos. Outra vez tem mães que dizem: ah, Helena, não quero essa história de namorar, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. O que é isso? É um desconhecimento sobre o porquê que os nossos filhos querem namorar, porquê que os nossos filhos vão namorar, né? Quer a gente queira ou não, porque isso é parte do desenvolvimento dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Outras vezes eu vejo mães em pânico: Helena, minha filha de 10 anos me disse que é bissexual, isso é normal, o que eu faço? Então isso o que é? É o desconhecimento
né? Esse sofrimento, ele advém de um desconhecimento sobre como que se dá o processo do desenvolvimento afetivo e sexual de uma menina ou de um menino, né? Outras vezes eu vejo mães, né, que falam assim, Lena, meu filho e a minha filha, sabe, já estão até namorando. Mas a questão é que eu não sei como conversar com eles, porque toda vez que eu falo da minha preocupação com relação a essa história da primeira vez, de transar, eles não querem me ouvir. E o que é isso? Isso também é uma falta de entendimento, não só, aí já temos duas coisas, né? Não só em termos do que se processa, em que etapa que se encontra esse filho ou essa filha, e como que esse relacionamento se processa, né? E a forma como a gente pode abordar os nossos filhos nesse sentido, para fazer com que eles nos ouçam. E ainda tem mais, né? A gente ainda vai ver, por exemplo, as mães, como eu fiz um outro dia, uma live aqui, né? Que eu mostrei claramente a história de uma mãe que ela estava preocupada porque a filha dela só queria saber de namorar pela internet. Então, isso era normal, isso, sabe, era para acontecer, isso não ia prejudicar a filha dela. Então, a gente conversou e a gente viu quanto conhecimento, né, quantos detalhes existem para a gente entender o que está se passando com a vida dos nossos filhos, o que está se passando nesses relacionamentos dos nossos filhos. Então, é diante desse contexto, né, que a gente vai conversar, que a gente já está conversando. E se vocês quiserem já ir fazendo perguntas e contextualizando alguma coisa, podem ir fazendo as perguntas de vocês, se colocando, porque é para conversar com vocês que eu estou aqui essa noite. Não é para dar uma aula, não é eu só falando sozinha aqui. Não, eu quero ouvir vocês também. Eu quero saber como é que vocês estão vivendo isso. Vocês, por um acaso, estão vivendo alguma dessas situações que eu trouxe aqui? Ou alguma outra que esteja ligada a relacionamento, né, dos filhos, que a gente possa abrilhantar ainda mais aqui a nossa conversa, né? Então, fiquem à vontade para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. O que eu conseguir responder, a gente vai respondendo, outras a gente joga aí para vocês mesmos responderem, né? E assim a gente vai conversando nessa noite. Então vejam, se uma mãe ela não está preparada para lidar com essas situações, o que acaba acontecendo? Vamos lá, quero ouvir vocês. O que acontece com uma mãe, por exemplo, que ela não sabe sabe, ela não sabe por que é importante para os filhos dela, por exemplo, ter amigos, pertencer a um grupo. O que pode acontecer com essa mãe, quando ela não está preparada para lidar com uma situação como essa? O que pode acontecer na relação dessa mãe com a sua filha, quando ela não está preparada, sabe, para saber como é que se dá o desenvolvimento afetivo sexual dos seus filhos? Ela pode se afastar da filha. Exatamente, Pati. Ela pode se afastar da filha. Essa é uma possibilidade. Ela pode, Pati, não ter clareza, né? Clareza do que eu quero para o meu filho. Porque quando você não está preparada, você acaba ficando autocentrada. Você mais pensa naquilo que você gostaria que tivesse acontecendo com você ou com o seu filho, do que propriamente aquilo que de fato, né? Ou seja, que filho eu quero que o meu seja lá na frente, né? Então, se eu quero que o meu filho seja alguém que tenha desenvoltura, que seja capaz de se relacionar com as pessoas, que seja capaz de se apaixonar, de ter namorados, de casar, de ter filhos, de ter a sua própria família quando ele for adulto. Que adulto, né, que eu quero que o meu filho seja, que a minha filha seja. A gente perde essa clareza quando a gente não se prepara. Quando a gente tem clareza, a gente, sabe, não sente que a gente está agredindo, nem que a gente está invadindo ou
ou criando uma situação difícil com os nossos meninos ou com as nossas meninas. Não, quando a gente tem clareza, a gente age com consciência, a gente consegue passar a mensagem e a gente consegue ir trabalhando gradativamente para que o nosso menino, a nossa menina chegue lá, não é? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente, sabe, num momento como esse, a gente aproveita a oportunidade. Quando essa mãe não tem clareza, quando essa mãe não é preparada, ela o que vai fazer? Ela vai perder essa oportunidade. Em vez de ela se aproximar, ela acaba se afastando, né? Ela sofre com situações que, às vezes, por exemplo, uma garota de 10 anos, ela já sabe se ela é bissexual? Não, uma garota de 10 anos, ela não sabe porque ela é bissexual, ela não sabe se ela é bissexual, porque aos 10 anos ela ainda não tem essa clareza em termos, né, de quem é que desperta o nosso interesse sexual. Então, isso é um conhecimento que, se essa mãe não sabe, ela fica confusa. Ela começa a sofrer com a sofrer de uma angústia por determinadas colocações que o seu filho ou a sua filha faça, porque ela não sabe como se dá esse desenvolvimento da sexualidade na adolescência. Outras vezes, né, essa mãe que não se prepara, ela vai criar uma situação, né, que os filhos não são capazes de corresponder, como, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, né? E o pior, ela vai sofrer frustrações, ela não vai conseguir ajudar o seu filho e a sua filha, e muito menos protegê-los, porque ela acaba se distanciando, e ao se distanciar, ela acaba provocando uma circunstância que faz com que a gente, perca essa grande oportunidade que é de estar próximo e de poder ser uma referência para os nossos filhos quando a gente tem convicção, quando a gente tem segurança naquilo que a gente está falando com eles, não é mesmo? A Liliane, ela colocou, é um modelo mútuo, eles porque não viveram ainda e nós vivemos numa época diferente. Precisamos juntos aprender, cada um no seu papel. Isso, Liliane, é sempre importante, né? A gente aprender com outros. Quando a gente vai muito preso só à nossa expectativa, a gente acaba não enxergando, né, essas oportunidades e essa grande aprendizagem que pode acontecer, né? Então, para a gente superar essa situação, não é? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter conhecimento para poder educar os nossos filhos, não porque eu quero e ponto, mas porque a gente é capaz de mostrar para eles argumentos, né, e fatos que fazem com que os nossos filhos adquiram uma consciência sobre aquilo que a gente está conversando com eles, sobre aquela expectativa que a gente tem, por exemplo, em relação ao relacionamento que ele esteja vivenciando, né? Então, ter conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência é um fato, né, que faz com que a gente adquira mais confiança, que a gente saiba o que vai acontecer. E aí você pode dizer, bom, Lena, mas onde eu posso buscar esse tipo de conhecimento? Hoje é muito mais fácil a gente buscar esse tipo de conhecimento, porque a internet, ela nos favorece esse tipo de coisa, como, por exemplo, tá aqui hoje à noite nessa live aqui comigo. Então, como a gente pode fazer isso? É desse jeito, né? Buscando a informação, buscando esse tipo de conhecimento. Então, a forma como a gente aborda, né, é o que muitas vezes eu digo, não basta só a gente saber o conteúdo, a gente também precisa saber como abordar os nossos filhos. E também não pressioná-los, né? Então a gente tem que ter aí uma dosagem. Por isso que, ser mãe é uma coisa complexa, né? É um papel complexo, porque ser mãe envolve tantas questões que, se tivesse de fato uma escola para ensinar a gente a ser mãe, seria muito interessante, porque a gente poderia, né, nessa escola, poder refletir, poder discutir, poder entender.
Claro, o aprendizado, ele não interfere na atitude que cada um toma. Ou seja, quer dizer, ele interfere no sentido de ajudar a gente a tomar uma atitude assertiva. Mas a atitude que cada um vai tomar é uma atitude que depende muito dos seus valores e das suas expectativas. E isso é de cada um, é como cada um interpreta aquele conhecimento que recebeu. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né? Os meus filhos só querem saber dos amigos, só os amigos que têm importância, né? Os amigos, na verdade, eles são uma referência para os nossos filhos. E essa, gente, é uma grande oportunidade de a gente falar com eles sobre sexualidade. É falar sobre os amigos. Então, quando a gente, em vez de ficar brava com os amigos ou trombar com os amigos, a gente acolhe os amigos, você fica sabendo com quem que o seu filho anda. Segundo, o que os amigos deles pensam. E mais ou menos de acordo com o que os amigos dele pensam, você também vai ficar sabendo mais sobre o que o seu filho pensa. E isso te dá dicas de como você pode abordar o seu filho para algum assunto ou alguma conversa que você queira ter com eles. Segundo, quando você entende que esses amigos são importantes para o desenvolvimento do seu filho, né? Eles são importantes para que o seu filho, ele tenha uma referência, ele se sinta acolhido, ele aprenda sobre regras, é verdade, sobre normas, eles aprendam, sobre como conviver com o outro, porque essas amizades vai fazer isso. Claro, tem uma série de outras questões junto com essas amizades, mas é no grupo que eles treinam a convivência. Então, quando a gente entende, e mais, né, para a saúde mental dos nossos filhos, um adolescente sozinho, isso não é saudável. Eu já disse aqui várias vezes e continuo a repetir. Isso foi uma coisa que eu trouxe do meu supervisor, né, o Luiz Amadeu Bragante, que ele sempre dizia: Lena, se preocupe quando você vê um adolescente sozinho. Então isso era uma coisa que a gente trazia muito nos nossos trabalhos com professores nas escolas, né? Porque a gente olhar um adolescente sozinho, isso não é uma coisa boa. O adolescente precisa estar integrado, ele precisa estar num grupo. E quando você reconhece isso, você aceita melhor, você consegue puxar assuntos, né, sobre o grupo dele. E mais, você passa a ser uma mãe que é muito mais acolhedora. O seu filho ou a sua filha vai se sentir muito mais à vontade em conversar com você quando você não implica com os amigos deles, né? Claro, você está com um filho ou uma filha que está andando com um grupo, que é um grupo que está trazendo procedimentos que lhe deixa preocupada ou que lhe deixa, vendo o teu filho tá, numa situação de risco, aí são outros 500. Mas quando a gente entende que aquele grupo é um grupo que, existe uma identificação, eles têm algo em comum, é um grupo de esportes, é um grupo da escola, é um grupo de teatro, é um grupo de, artístico, é um grupo de culinária, de qualquer aptidão que seu filho tenha. Isso, como a gente viu, você já começa aí fortalecendo a autoestima dele e acolhendo esse grupo. Então, isso é relacionamento. Então, falar sobre os amigos, falar com os amigos, acolher os amigos, é entender, né, em que mundo que o seu filho está convivendo. E mais, é com os amigos, é na turma que eles vão encontrar, né, as pessoas com que eles vão paquerar, com que eles vão, se interessar. E aí você vai sabendo, né? Você também vai podendo saber quem é mesmo fulana, quem é mesmo cicrana, fulano namora com Beltrano ou com cicrana. Já é um ponto, um gancho que você tem para puxar esse assunto, essa conversa com seu filho ou com a sua filha. Uma outra coisa que a gente vê muito acontecer é aquela mãe que diz assim: não quero nem pensar, né, que a minha filha ou meu filho está interessado em namorar. Isso, gente, é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. A gente acha que é com os nossos filhos, mas não é. É com a gente mesmo que a gente faz isso. É a gente que sofre, é a gente que fica frustrado, é a gente que cria conflitos, Por quê?
Porque, sabe, você não vai conseguir impedir o seu filho ou a sua filha de namorar. Então, trata de começar a pensar sim que o seu filho ou a sua filha vai namorar. Porque se você começa a pensar, mas a minha filha só tem 10 anos, meu filho só tem 11 anos, meu filho só tem 12 anos. Não importa que idade eles tenham. Comece a fazer as suas reflexões, o que você pensa a respeito, quais são os seus valores em relação a isso, as suas expectativas, sabe? Já pensando, não só pensando, como também de vez em quando você vai perguntando uma coisa aqui, outra coisa ali. Como seu filho ou sua filha ainda não estão namorando e nem tem interesse ainda em namorar, é muito mais fácil conversar com eles, criar o vínculo e construir o vínculo quando eles ainda estão numa idade como 10, 11, 12 anos, porque isso ainda não faz parte da realidade deles. Quando ele já tem 13, 14, 15 e aí em diante, aí isso já faz parte. Se você não conseguiu conquistar a confiança, né, de ter conversas com eles, que eles se sentiram seguros, de que você de fato era capaz de ouvir aquilo que eles tinham para dizer, eles quando chegarem mais adiante vai ser muito mais difícil. Então falar sobre esses relacionamentos, né, relacionamentos mais tranquilos, que eu diria assim, que ainda não existe um envolvimento deles, e aí você vai falar dos outros, não exatamente deles, né? Você vai falar sobre os outros, ou às vezes até mesmo sobre você. E aí o que vai acontecer? O seu filho ou sua filha vai aprendendo que você é capaz de conversar sobre esse assunto com eles. Então essa é uma grande oportunidade que muitas vezes quando a gente nem quer pensar, a gente fica sofrendo porque você está querendo uma coisa que é impedir o desenvolvimento do seu menino ou da sua menina. E eles vão ter que se desenvolver. Afinal de contas, o que é a puberdade? Quando eles chegam na puberdade, a puberdade é um momento de passagem, né? De transformação para quê? Para ele se tornar ou ela se tornar uma adulta capaz de se reproduzir. Foi isso que a natureza, né, preparou a gente para ser. Pessoas que nascem, crescem e se reproduzem. E para se reproduzir, precisa ter interesse em sexo. Então, o que é a puberdade? A puberdade é esse processo de transformação para fazer o seu filho ou a sua filha se interessar por sexo. Então, não adianta você não querer pensar. E dentro do interesse por sexo, existe o interesse afetivo. E esse interesse afetivo é exatamente o quê? O aprender a se relacionar com o outro. E aí vai vir o interesse no outro. E, gente, isso é fato. Não sou eu que quero. É como eu falo sempre para vocês. Não sou eu que quero. Isso é um fato. O que eu quero é que a gente aprenda a lidar com esse fato. Por isso que eu estou aqui. Para a gente poder entender que fato é esse. E como que a gente pode ajudar os nossos filhos a lidar de um jeito, de uma forma que seja assertiva para a vida deles e assertiva para a nossa vida também. Então, a gente tem que encontrar um meio, e esse meio é o quê? É a comunicação, sabe? O que você fala, a sua educação, ela é essa ponte. Se você não constrói essa ponte, você não sabe o que é que você pode esperar do seu filho ou da sua filha. Né? Eu espero que meu filho, a minha filha sejam pessoas, que saibam conviver, que saibam se relacionar. Não, a gente tem que ensiná-los, porque isso é ensinado. Né? A forma, o fato existe, agora a forma como isso vai acontecer depende de vocês, depende de como vocês educam, preparam seus filhos para lidarem com esse tipo de situação. Falar sobre sexualidade, né? Essa história não gosto nem de pensar nisso, me lembra muito uma aluna que eu tenho, né? Que ela já terminou já o curso, ela já está comigo há algum tempo, né? E ela diz assim: Lena, eu não conseguia nem pensar nessa possibilidade. Quando a minha filha tocava nesse assunto, eu dizia para ela: olha, só depois dos 15 anos. Como eu vi, né, nos comentários aí, teve uma mãe que disse: não, eu disse para o meu filho só quando ele entrar na faculdade. Vai que cola. Não cola.
Eles não vão namorar só quando chegarem na faculdade. Eles vão passar por essa experiência antes, porque faz parte do desenvolvimento deles, não é? E foi o que aconteceu com essa mãe, né, que foi minha aluna, que é minha aluna, porque ninguém deixa de ser, continuam lá, porque eu estou sempre atualizando, trazendo aulas novas, então elas continuam sempre sendo minhas alunas. Então o que aconteceu com ela? Ela não conseguia nem dizer, né, nem pensar nessa possibilidade. E hoje ela virou confidente da filha dela. Hoje a filha conversa com ela, a filha conta para ela que tem sim, né, algum amigo, algum garoto que está interessado nela. E ela hoje consegue conversar com a filha sobre isso e ser, né, uma referência para a filha. Veja que coisa legal. Agora, olha a oportunidade que ela ia perder de orientar a filha dela se ela ficasse com aquele pensamento. Um pensamento, não, minha filha não pode namorar, minha filha só depois dos 15 anos. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, com que idade você namorou? Com que idade você teve o seu primeiro namorado? Ela, eu tive meu primeiro namorado com 12 anos. Hã? E quer que a sua filha namore depois dos 15? Com que idade vocês namoraram? Primeiro, as pessoas não são iguais. Né? Segundo, tudo depende das oportunidades, da experiência de vida, dos valores, das expectativas que eles tenham e da possibilidade e da maturação de cada um. Então vejam, a gente tem umas de vocês começaram aos 15, outras começaram aos 12, outros já beijou aos 11, né? Outro dia eu vi um depoimento de uma mãe dizendo que ela tinha dado o primeiro beijo aos 11 anos na escada de um shopping, e depois o garoto não quis mais conversar com ela, né? Eles não se falaram mais. Boa noite, Helena. Me preocupa muito a ideia errônea de sexo que é passada pela mídia, principalmente para os meninos. A objetificação da mulher, a ideia errada sobre como se relacionar. A mídia, a internet, principalmente a pornografia. Por isso mesmo que esse é mais um ponto, né, de conversa que a gente pode ter com os nossos filhos quando a gente fala de relacionamento. Porque eles só vão sofrer influência de vários pontos, ou seja, da mídia, dos amigos, né, de outras instituições que eles façam parte. Agora, se você como mãe, você consegue ter uma conversa com seu filho ou com sua filha, que ele acredita que aquilo que você fala tem valor, eles podem até ouvir de outros lugares, mas eles vão levar em consideração os valores que eles adquiriram com você, porque você é muito mais significativa para eles do que a mídia, do que os amigos, do que qualquer outra pessoa. Às vezes a gente pensa que não. Agora, se a gente deixa na mão da mídia, na mão dos outros, ensinar os nossos filhos sobre o que é sexo, sobre o que é sexualidade, aí eles não têm a nossa referência. E aí isso se torna muito mais complexo e mais difícil. Então, você trouxe aí uma questão muito importante, que é a questão da gente olhar e ver que exatamente, né, a gente pode falar de valores, a gente pode falar, né, o que é essa questão de objetificação da mulher, por que tratar a mulher desse jeito, por que ele pensa, né, que aos 16 anos ele já deve ter uma relação sexual. Então, tudo isso faz com que os nossos filhos possam abrir o seu leque, né? Abrir a sua consciência em relação ao que é um relacionamento. Né? O que é uma atividade sexual? É só ir lá e ter uma penetração numa mulher? Não, ele vai entender que existe uma relação. Agora, para ele entender isso, se ele puder conversar com pessoas que pensem assim, vai ser muito mais adequado. Porque, na verdade, a gente aprende por várias formas. Uma delas, né, é por confirmação social. Ora, se ele está num meio onde as pessoas olham para um relacionamento, não com uma objetificação da mulher, mas sim num respeito, né, e numa igualdade, esse garoto, ele vai olhar essa mulher de um outro jeito. Agora, se ele está num ambiente que é um ambiente que faz com que ele perceba, não, mulher é assim, mulher é assada,
sabe, é para objetificar mesmo ela, é o corpo dela que vale, ela tá ali para resolver o meu prazer. Então aí ele vai crescer entendendo, né, e sendo reforçado através da mídia, através da pornografia, através de outros lugares. Mas se ele tem em casa um contraponto, ele vai parar e vai refletir. Então é por isso que os pais são tão importantes. É por isso que a gente precisa fazer esse contraponto de buscar fazer os nossos filhos, né, refletirem sobre essa questão, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. E entender em que momento e de acordo com que idade que os nossos filhos estão, o que é que a gente tem e pode esperar desse comportamento deles. Então, por exemplo, quando a gente pega um garoto ou uma garota que está ali entrando na puberdade, está nos seus 10, 11, 12 anos de idade, eles ainda estão num momento que eles ainda estão aprendendo a ser do sexo que ele é. Ah, mas eles ficam. Mas eles ficam para testar e para treinar o seu papel sexual. Mas o outro que está lá ainda não tem uma importância para ele. Tanto faz, aquele outro é simplesmente um objeto necessário para o seu desenvolvimento. Quando eles estão ali por volta dos 13, 12, 13, indo até para os 14, dependendo, os meninos mais, as meninas amadurecem mais cedo, os meninos mais tarde. Então a gente pode ver que às vezes eles começam a se apaixonar por pessoas que são pessoas impossíveis. E muitas vezes a própria internet, como eu conversei, pode ser um meio desse treino para poder entrar em contato com alguém que é de carne e osso, não é? Porque, por exemplo, quando eu tinha a idade de 13 anos que eu comecei a namorar, o meu namorado levou uns 15 dias, sabe, para pegar na minha mão, para dar um beijo na boca. Meu Deus, foi outra eternidade. Mas hoje não é assim. Hoje é tudo muito mais rápido, hoje é tudo muito mais, como é que diz? Questão de segundos, né? Ou seja, tá lá numa balada, ficou com um garoto, dependendo da experiência de cada um, eles vão beijar, vão abraçar, e se eles tiverem intimidade e oportunidade, eles vão querer ir mais adiante. Então, Cláudia, quando você me pergunta, Lena, meu filho tem 16 anos e ele acha que é natural ter relação sexual, fisicamente, ou seja, aos 16 anos, ele já está pronto para ter uma relação sexual, né? Então, ele já é capaz, se ele já ejacula, se ele, sabe, já se masturba, se ele aos 16, ele já tem um pensamento erótico, ele já sente orgasmo, né? Ele já sabe o que é sexo, ele já treina com a sua namorada várias intimidades e várias, como é que diz? Várias carícias, e isso gera sensações e sentimentos. Então, aos 16 anos, fisicamente, o seu filho está pronto para ter uma relação sexual. Mas a gente vive numa sociedade que tem valores e expectativas. Então, talvez, né, para suas expectativas, para os seus valores, ele ainda não está pronto para viver esse momento da primeira relação sexual. Mas você só vai poder saber perguntando para ele, né? Então, quando a gente pergunta para os nossos filhos, com que idade você acha que deveria acontecer a primeira relação sexual? E ele diz aos 16, a gente questiona. Por que muitas vezes eles não querem conversar com a gente? Porque a gente não questiona. Outro dia teve alguém que colocou aqui nos comentários que ela viu alguma situação em que o filho dizia assim, a minha mãe deveria ter me perguntado mais. E é isso, gente. A gente deve perguntar mais do que falar. Às vezes, a gente fala muito. A gente traz tudo pronto, aquilo que é a nossa expectativa e que é aquilo que a gente gostaria que os nossos filhos vivessem ou passassem. Mas eles não são nós. Ele é ele. Você é você. A sua experiência é importante para você educar o seu filho, mas ela não é, sabe, a única que o seu filho
sabe, vai ter que viver. O seu filho vai ter que viver a experiência dele. A sua experiência vai contribuir para ajudá-lo a viver uma experiência melhor, né? Mas não vai ser a sua experiência. E se a gente não deixar os nossos filhos tomarem essa decisão, a gente vai viver, quer que eles vivam o mundo deles através dos nossos olhos. E eles não vão conseguir fazer isso. Então é aquela história, né, que eu coloquei para vocês, da gente gerar uma expectativa que os nossos filhos não são capazes de corresponder. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que questionar. Ah, você acha que aos 16 anos você está pronto para ter uma relação sexual? Por quê? Mas não é perguntar com ironia, não é perguntar para reforçar as suas expectativas, é perguntar por curiosidade de fato. Né? Por quê? Filho, me conta aqui, porque ó, na minha cabeça era outra coisa, mas eu quero muito entender a sua. Então me fala, por que você acha que aos 16 anos você está pronto para ter uma relação sexual? É a hora que a gente tem de preencher aqueles espaços de pensamento dele que a pouca vivência ainda não faz com que eles enxerguem, principalmente os nossos valores e as nossas expectativas. Então, se você não pergunta, ele não fala. Mas quando você pergunta e ele responde por que ele acha isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer o que ele pensa e você vai ouvir o que ele disse. E ao ouvir o que ele disse, você então vai poder preencher as lacunas e não ficar repetindo a aula, né? Ou aquela história de sempre que a gente fica naquela mesma ladainha, filho, cuidado, olhe, você sabe, cuidado, porque senão você pode engravidar, cuidado, senão isso, cuidado. Não, vamos aos fatos, é mesmo. E você sabe se prevenir de uma gravidez? Ah, sei sim, sei. Como é que você imagina que é se prevenir de uma gravidez? De repente é ele que vai te dar uma aula e você vai ficar surpresa, porque ele sabe como se prevenir, por exemplo, né? Outras vezes a gente vai precisar complementar, ensinar. Então, filho, para você não engravidar, você precisa saber usar a camisinha. Você sabe como é que usa a camisinha? Como é que coloca? Ah, já sei. Não é que já sei, pronto, e você engoliu a história. Ah, já sabe? Então mostra aqui pra mamãe como é que é, sabe? Deixa eu ver como é que você coloca. Deixa eu ver se o jeito como você aprendeu é o jeito que eu aprendi. De repente você vai aprender com ele, de repente é você quem vai ensinar para ele. Então, esse jeito de conversar é que pode atrair os nossos filhos para falar sobre isso, porque eles vão perceber que a gente é capaz de ouvi-los. Então, o grande entrave das nossas conversas é a dificuldade pelo despreparo que a gente tem para falar sobre esse assunto. A gente não consegue ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, principalmente se ele disser uma coisa que está fora das nossas expectativas. Então, se estiver fora das nossas expectativas, a tendência é que a gente não conversa, a gente faz um monólogo, a gente não tem um diálogo, não é? A gente dá uma resposta pronta e quer que eles cumpram. E aí, muitas vezes, eles não vão conseguir cumprir. Mas, às vezes, pelo fato de você conversar, questionar, perguntar, ouvir, dialogar, o seu filho ou sua filha vai entender, puxa, é verdade, a minha mãe tem razão, eu ainda não estou pronto para isso. Então, o que a gente não pode é negar que nessa idade eles sintam essa vontade. A gente não pode negar isso, é verdade. Eu sei que você sente essa vontade, né? Eu sei que é importante, né, você pensar assim, porque isso está no seu desenvolvimento, na sua capacidade. Mas, né, o que vai acontecer? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aí você vai questionando, não pressionando e nem desqualificando o entendimento dele, mas preenchendo o conhecimento deles. Esse que é a grande história. É isso que eu faço com as minhas alunas, né, no Papo Firme. Então, é essa questão, é a questão da gente
sabe, aprender a conversar com os nossos filhos e ter conhecimento suficiente para que a gente seja capaz de trazer coisas, sabe, que ele não sabia. Que ele não sabia que aquilo existia, que ele não sabia que aquilo poderia prejudicá-lo, ou que aquilo, né, ele não estava pensando e que ele precisa ainda se preparar para determinada coisa. Então, essa seria a forma, né, como eu enxergo a importância da gente conversar, né? Isso é falar de sexualidade, é falar de relacionamento, mas é conversar com os nossos filhos sobre essas questões, né, que interessam para ele. Que aí sim ele vai querer conversar com a gente, aí sim ele vai ouvir a gente, aí sim ele vai dizer, puxa, minha mãe consegue me ouvir. Então, ter conhecimento, buscar esse conhecimento, né, é fundamental para a gente poder conversar com os nossos filhos. Então, gente, o que a gente precisa é se preparar, né, para poder ter segurança, para poder ter tranquilidade, para ouvir e conversar com os nossos filhos. Aqui, mãe, você pensa que não sei de nada? Sentamos e conversamos. Perguntei que ela sabe, o que ela sabe. Foi uma longa conversa. Pelo visto, você foi pelo caminho certo. Primeiro, que se você conseguiu ter uma longa conversa, ela falando com você, Flávia, então isso é sinal de que você conseguiu abordá-la de um jeito legal, né? Que bom que vocês conseguiram, né, conversar. Isso é importante. A gente precisa ter essa troca, a gente precisa questionar, né, os nossos filhos. E para isso a gente precisa se preparar, né? Porque a gente se preparando, a gente consegue ter mais tranquilidade, a gente consegue, né, entender o nosso filho, entender a nossa filha e não sofrer com aquilo que eles estão nos dizendo, mas sim ser capaz de ajudá-los, mas sim ser capaz de orientá-los. E se mesmo assim ela quiser trancar com o namorado, os dois têm 16 anos. Aí, Cláudio, é uma questão de negociação, né? Então, seu filho ou a sua filha vai ter esse direito de se trancar com o namorado, depende, né, da sua negociação, pelo menos na sua casa. Fora da sua casa, se eles quiserem, eles vão, sabe, eles vão conseguir. Se eles tiverem a oportunidade de ter essa privacidade, né, eles vão acabar conseguindo. Agora, você pode e deve deixar claro que você, por exemplo, se você não concorda, que você não concorda, porque você não concorda e porque você não permite que isso aconteça, por exemplo, na sua casa. Então, você vai negociar com seu filho, né? Se você não conseguir negociar com ele, vai ser difícil, né, vocês se entenderem. Agora, uma coisa é fato, se eles tiverem a liberdade, a oportunidade, né, e a privacidade, isso vai acontecer, né, se ele não tiver formado uma consciência diferente, se mesmo com toda a argumentação ele não tenha conseguido enxergar que esse momento, ou ele de fato estivesse se sentindo pronto para viver esse tipo de situação. Então é aí, né, que a gente precisa estar preparada, não para ouvir dos nossos filhos só aquilo que a gente quer, mas também aquilo que a gente não quer ou não tinha expectativa, né? Mas entendendo se aquilo é algo que, sabe, a gente tem que aprender a separar do que é normal, do que eu não gostaria, né, e do que é possível ser negociado com eles. Espero ter contribuído para a gente entender, né, que falar de sexualidade é falar de relacionamento, e dentro de falar de relacionamento, quantas coisas, né, dentro do relacionamento a gente pode conversar com os nossos meninos e as nossas meninas. Tem valores, tem expectativa. Isso porque a gente nem chegou a falar de relacionamento abusivo, não é? A gente nem chegou a ver uma série de outros temas que fazem parte, né, desses relacionamentos. Então, gente, amanhã eu tô aqui de volta, e a live de amanhã a gente vai falar de sexualidade é projeto de vida. Falar de projeto de vida é uma coisa bem interessante, e a gente vai ver isso amanhã na live de amanhã. Então, se você tem o seu filho ou a sua filha, é mãe de um garoto ou de uma garota, que você não quer que eles fiquem grávidos antes, né, da hora,
essa live de amanhã para você. Não perde, tá? Eu tô aqui amanhã às 20h30 pra gente conversar. Até lá, um grande beijo para vocês. Até amanhã.